Bom dia, Clube do Livro! Bom dia, Clube do Livro. Hoje começamos com um novo dia. Hoje, diretamente do mar para vocês. Que essas águas límpidas, puras, transparentes, que elas limpem, transbordem em vocês para um novo dia, para um novo recomeço. Porque todo dia é dia de recomeçar. E eu vou cantar rapidinho um pedacinho só de uma música. Abracei Pode? o mar e nada pedi. Abracei o mar. La, 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 la. Abracei o mar, eu nada pedi. Abracei o mar. Então, que vocês sintam esse abraço do mar em cada célula do seu corpo. Afinal, é hoje, é o poder do agora. E o poder do agora não é o que passou, nem o que virá, mas é sua respiração inalando, entrando e saindo no seu corpo e você sentindo na sua divina presença. E é sobre isso. Uau! O que mais é possível, né? Como nós podemos receber de todas essas mágicas, essa alegria, esse entusiasmo da natureza? Porque é exatamente isso. Quando a gente se abre, quando a gente está na presença, a gente se abre para receber de tudo. Como seria receber de tudo e de todos? Isso a gente tem que trabalhar todos os nossos pontos de vista, julgamentos, para a gente poder entrar nesse espaço, né? Então, bora lá receber de uma forma grandiosa. Ué, a Cida caiu. Como pode melhorar? Receber cada vez mais aí desse encontro do livro, né? Que vem trazer consciências, vem trazer presença, presença. Então, com a alegria da Cida, com essa energia do mar, nós vamos abrir esse clube do livro e transformar o nosso dia hoje. Esse é o alvo, tá? Gratidão por você se comprometer a estar aqui. Isso é comprometimento, autorresponsabilidade. E eu acho que eu estou bem perdida nas minhas páginas aqui. Eu não sei se você estava acompanhando. Eu acho que eu parei na página 30. Acredito eu, porque estava marcado, mas eu não marquei dessa vez. Sempre escrevo e dessa vez eu não marquei. Mas eu acredito que você diz a emoção é reflexo do mente. Eu acho que nós vamos, eu vou começar na página 30. Se alguém tem alguma informação aí, me passar, mas eu acho que é da página 30 que eu estava. E a gente teve, aí no final a Cida falou, a gente trouxe a contribuição dela, fez a prática, então seja bem-vindo a esse Clube do Livro. Então eu vou começar lá na página 30, onde ele fala assim, vou colocar aqui, ele fala assim, é bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sobre a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção. E isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção este ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento. Como descrevi anteriormente, a única diferença é que o pensamento está na cabeça, enquanto a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa. Ao praticar isso, tudo o que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Então, observar nossas emoções é tão importante quanto observar os nossos pensamentos. Sim, habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você nesse exato momento. O que eu estou percebendo aqui? Pare um minuto para fazer essa é uma pausa. O que eu estou captando aqui? É meu?
A quem pertence isso? A quem pertence isso? É uma ferramenta de Access Consciousness, onde a gente pergunta para o corpo se essa emoção, se esse pensamento é meu. E eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Então, é uma forma de eu devolver esse pensamento, essa emoção que eu estou captando no meu corpo. Então, habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você. Essa questão lhe indicará a direção certa, mas não analise, apenas observe. Concentre a sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente, concentre a sua atenção mais fundo no campo de energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada para o ser. Uma emoção, em geral, representa um padrão de pensamento amplificado e energizado, por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém. Não é fácil, a princípio, termos condições para observá-la. A emoção, ela quer assumir o controle e quase sempre consegue. A menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrando para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. É comum se estabelecer um círculo vicioso que o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro. O padrão de pensamento cria o reflexo amplificado de si mesmo na forma de uma emoção, fazendo com que a frequência vibratória dessa emoção permaneça alimentando o padrão de pensamento original. Ao lidar mentalmente com essa situação, acontecimentos ou pessoa que é identificado como causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, o qual, por sua vez, energiza o padrão de pensamento e assim por diante. Basicamente, todas as emoções são modificações de uma emoção primitiva não diferenciada, cuja origem é a perda de percepção de que somos por trás do nome e da forma. É difícil encontrar um nome que descreva essa emoção primitiva. A palavra medo é muito próxima, mas além do sentido da ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e incompletude. Por isso, talvez seja melhor usar uma palavra que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar isso de simplesmente de sofrimento. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões da sua atividade incessante, é de combater ou eliminar o sofrimento emocional. Embora ela invariavelmente só consiga encobri-la por um tempo. De forma, quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque ela é ela mesma uma parte intrínseca do problema. Imagine um chefe de polícia, acho que essa parte eu li já. Imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário, quando o incendiário é o próprio chefe de polícia. Não nos livramos desse sofrimento enquanto não extraímos o sentido do eu interior da identificação com a mente, ou seja, do ego. A mente é então derrubada da sua posição de poder e o ser que revela em si mesmo com a verdadeira natureza da pessoa. Já sei o que você vai perguntar agora. Ia perguntar: o que acontece com as emoções positivas, como o amor e a alegria? Elas são inseparáveis do estado natural da conexão interior com o ser? Sempre que houver um espaço no fluxo dos pensamentos, podem correr lampejos de amor e alegria, ou breves instantes de uma paz profunda. Para a maioria das pessoas, tais espaços raramente acontecem. E mesmo assim, por acaso, mas nas ocasiões em que a mente fica sem palavras. Isso acontece muito nas minhas meditações, onde a gente vai para um estágio que a gente fica sem palavras. Então, instigada por uma beleza estonteante, uma exaustão física extrema, ou mesmo um grande perigo, de repente se instala uma serenidade interior. E de dentro da serenidade existe uma alegria sutil, mais intensa. Existe amor.
existe paz. Normalmente, tais momentos têm vida curta, pois a mente logo ressurge essa atividade barulhenta, a que chamamos de pensar. O amor, a alegria e a paz não conseguem florescer a menos que tenhamos nos livrado do domínio da mente. Olha que chave importante que ele traz aqui. Mas eu não os chamaria das emoções. Elas estão por baixo das emoções, em um nível mais profundo. Portanto, precisamos nos tornar plenamente conscientes de nossas emoções e sermos capazes de senti-las, antes de sermos capazes de sentir aquilo que está além delas. A palavra emoção significa literalmente desordem. A palavra vem do latim emovere, que significa movimentar. Amor, alegria e paz são estados profundos do ser. Ou melhor, três aspectos do estado da ligação interior com o ser. Assim, não possuem opositores pela simples razão de que surgem por trás da mente. As emoções, por outro lado, sendo uma parte da mente dualística, estão sujeitas às leis dos opostos. Isso quer dizer simplesmente que não se pode ter um bom sem que haja um mal. Portanto, numa condição não iluminada de identificação com a mente. Aquilo que algumas pessoas erroneamente chamam de alegria é o lado geralmente breve do prazer, dentro da alternância contínua do ciclo sofrimento e prazer. O prazer sempre se origina de alguma coisa externa a nós, ao passo que a alegria nasce do nosso interior. A mesma coisa que proporciona prazer hoje, provocará sofrimento amanhã, ou nos abandonará, e essa ausência causará sofrimento. Do mesmo modo, o que se costuma chamar de amor pode ser prazeroso e excitante por um tempo, mas é um apego adicional. Uma condição de necessidade extrema que pode vir a se transformar no oposto em um piscar de olhos. Muitas relações amorosas, passada a euforia inicial, oscilam entre o amor e o ódio, a atração e a agressão. O amor verdadeiro não permite que você sofra. Como poderia? Não se transforma em ódio de repente, assim como a verdadeira alegria não se transforma em sofrimento. Antes de atingirmos a iluminação, antes mesmo de libertarmos das nossas mentes, podemos ter lampejos de alegria autêntica, de um amor verdadeiro ou de uma profunda paz interior. Tranquila, mas intensamente viva. Esses são aspectos da nossa verdadeira natureza, em geral, obscurecida pela mente. Mesmo dentro de uma relação normal de dependência, é possível haver momentos em que podemos sentir a presença de algo genuíno, incorruptível. Mas serão somente lampejos, a serem logo encobertos pela interferência da mente. Você poderá ficar com a impressão de que teve alguma coisa muito valiosa, mas a perdeu. Ou a sua mente pode lhe convencer de que tudo não passou de uma ilusão. A verdade é que não foi uma ilusão. E você também não perdeu nada. Esse algo valioso é parte do seu estado natural. Pode estar encoberto, mas nunca ser destruído pela mente. Mesmo quando o céu está totalmente coberto, o sol desapareceu. O sol não desapareceu. Ainda está lá, por trás das nuvens. Buda diz que o sofrimento surge através de desejos ou anseios. E é para se libertar da dor, é preciso romper as amarras do desejo. Agora eu tive a clareza aqui, que a aula de hoje seria a consciência. Como pode melhorar? Então, eu vou pular desse ponto aqui, lá para a página 36. Era requerido que a gente olhasse para isso. Tá tudo bem. Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Uau, o que mais é possível aqui? Quantas consciências nós podemos acessar aqui hoje com estado de presença? Porque eu trabalho com consciência através de uma ferramenta chamada barra de axis.
E essa ferramenta, como ele diz aqui, é o caminho para escapar do sofrimento. Não crie mais sofrimento no presente. Ninguém tem uma vida livre de sofrimento e mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso, em vez de tentar evitar. A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ela se forma sozinha enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento é sentido de alguma forma de não aceitação. Uma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Porque a mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora. Por que ela tem esse hábito? Porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto passado quanto futuro. E assim ela vê o atemporal, agora como algo ameaçador. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Imagine a Terra sem a vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? Uau! Será que as perguntas que horas são ou que dia é hoje teriam algum sentido para um carvalho ou para uma águia? Uau! Acho que eles ficariam intrigados e responderiam: claro que é agora. A hora é agora. O que mais existe? Meu Deus. Uh, que consciência caiu aqui. Não há dúvidas de que precisamos da mente e do tempo. Mas no momento em que eles assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa. Para ter certeza de que o permanece no controle, a mente trabalha o tempo todo para esconder o momento presente, com o passado e o futuro. Assim, a vitalidade e o infinito potencial criativo do ser, que é inseparável do agora, ficam encobertos pelo tempo e a nossa verdadeira natureza é obscurecida pela mente. Todos nós sofremos ao ignorar ou negar cada momento precioso, ou reduzi-lo a um meio para alcançar algo no futuro. Algo que só existe em nossas mentes, nunca na realidade. O tempo acumulado na mente humana encerra uma grande quantidade de sofrimento, cuja origem está no passado. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo. Ou pelo menos não mais do que necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. Como deixar de criar tempo, tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo o que você tem. Vou até gritar essa frase. O momento presente é tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando precisar lidar com os aspectos práticos da sua vida.
Diga sempre sim ao momento atual. O que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência interior ou alguma coisa que já é? O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é agora, que é agora e sempre agora? Renda-se ao que é. Diga sim para a vida e veja como, de repente, a vida começa a trabalhar mais a seu favor em vez de contra você. Momento de pensar aqui. No que nós estamos presos na maior parte do tempo? Que eu acabei de falar. No tempo. A mente e o tempo trabalham juntos. Então, quando a gente não está vivendo no agora, nós estamos criando o quê que ele fala aqui? Sofrimento. Como nós podemos estar mais presentes aqui, neste momento? Como nós podemos estar mais presentes aqui? Por que as pessoas fogem do presente? Porque uma grande multidão ainda está vibrando ou no passado ou no futuro. O que eu vou fazer amanhã ou o que eu fiz ontem? Entendam por que o autoconhecimento é a chave. Até deu um... O autoconhecimento é a chave. Estar aqui lendo esse livro é a chave. Talvez você estava buscando em algum momento. Só capta quando capta. A Axis fala muito sobre essa palavra. Só capta quando capta. Se você está presente aqui agora, em estado de presença, você vai captar o que eu acabei de ler. Agora, se você não estiver presente, vai passar pelos teus ouvidos e vai seguir. Como nós podemos ser mais felizes e gratos pela presença, pela alegria, pela paz, que são as emoções que estão ligadas ao ser. Todas as outras são criações da mente. Como seria encarar isso? Como seria escrever no lugar onde você possa ver o momento presente é tudo que você tem? Axis fala sobre escolher a cada 10 segundos. Alguém colocou aqui. Exatamente, Gleice, é necessário ver de novo, e de novo, e de novo. E aceitar e respeitar o agora. Na verdade, a gente tem que reaprender isso. Vivemos no passado ou preocupados com o futuro, perdemos o presente. E mais disso. Nós estamos indo em direção ao sofrimento, que é muito mais forte ainda. O que está por trás do nosso cenário hoje? Eu sempre falo isso. O que cenário que eu estou criando na minha vida, que está por trás dos bastidores? O que eu estou perpetuando hoje, aqui, agora? Quem eu estou honrando, me conectando ao sofrimento? Como eu posso estar mais presente e consciente do agora, se o único que existe, tudo o que existe é o agora? E ele traz um exemplo maravilhoso da águia, dos animais, das plantas. Se existissem só as plantas e os animais na Terra, eles precisariam de relógio? Não importa. Porque eles não estão nem no futuro e nem no passado. Eles estão vivendo no agora. Uau! Como nós podemos receber intensamente essas palavras que estão escritas nesse livro. Que vai lá no fundo, no lugar mais profundo da sua alma. Quantas coisas nós estamos deixando de viver por não estar no presente?
Quantos não nós estamos negando? Quantas situações nós estamos negando viver? Quantos presentes nós estamos negando receber? Porque nós não estamos no presente. Então, isso é profundo, gente. É muito profundo esse livro. Ele realmente faz a gente ir para um espaço de um pouco de desconforto. Por que desconforto? Porque eu tenho que destruir, descriar tudo que eu aprendi. E é como essa realidade funciona. Não é que eu vou ficar alienada. Não. Mas é como ele disse, eu posso planejar e voltar de novo para o agora. Se eu preciso fazer um planejamento do meu dia, se eu preciso determinar ali como é que eu vou criar minha rotina, eu faço o planejamento, mas eu volto para o agora. Na verdade, a gente tinha que ter um processo de chamar a gente para o agora o tempo todo. Agora eu me lembrei até de um processo que acontece no PNL, que pode ser contribuição para nós, que é um elástico que a gente compra aí, um elástico de dinheiro, e coloca no pulso. Para a gente lembrar desse estado presente. Eu estou presente agora? Como eu posso estar mais presente agora? E cada vez mais trazer esse estado de presença para eu perceber o que está acontecendo aqui. Que cenário que eu estou trazendo aqui hoje para minha vida? Qual é o espaço que eu não estou leve ainda? Qual é o lugar que eu não estou leve ainda? É nos relacionamentos? É na minha profissão? É com relacionamento com o dinheiro? É no relacionamento comigo? É no relacionamento com a minha espiritualidade? Que espaço que eu não estou tendo essa leveza? E vamos trazer presença para isso. E verdade, isso é meu? Verdade, isso é meu? E se não for, devolva ao remetente com consciência anexada. Devolva ao remetente com consciência anexada. Devolva ao remetente com consciência anexada. São frases maravilhosas para usar nesse momento. E vamos continuar a nossa leitura. Às vezes, o momento atual é inaceitável, desagradável, terrível. As coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nomes às coisas. Entendo como esse processo cria sofrimento e infelicidade. Ao observar o mecanismo da mente, escapamos dos padrões de resistência e podemos então permitir que o momento atual exista. Isso dará a você a prova do estado de liberdade interior, o estado de verdadeira paz interior. Veja então o que acontece, a parte para a ação, caso necessário ou possível. Aceite, depois haja. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele, não contra. Torne-o amigo e aliado, não seu inimigo. Isso transformará toda a sua vida, como por um milagre. Uau! Aceite, depois haja. Aceite, depois haja. Uau! Quanta consciência. Cida, você está aí? Oi, querida, tô sim. Quer trazer alguma contribuição? É, eu posso trazer mais no final? Pode, sem problemas. Vou continuar lendo então. Isso, no final. Eu chego. Tá, Ou antes do final um pouco, tá bom? tá bom. Vamos lá então. Tu me interrompe, diz que quer trazer uma consciência, então, enquanto eu vou ler, tá? Sim, sim. Dissolvendo o sofrimento do passado. Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. Isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos.
Todo esse sofrimento cria um campo de energia negativo que ocupa a mente e o corpo. Se olharmos para ele como uma entidade invisível, com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade. É o sofrimento emocional do corpo. Apresenta-se sobre duas modalidades, inativo e ativo. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo, ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz. Algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomados pelo sofrimento, enquanto outras passam por eles em algumas situações que envolvem relações familiares e amorosas. Lesões físicas ou emocionais, perdas do passado, abandono e etc. Qualquer coisa pode ativá-lo, especialmente se encontrar ressonância em um padrão de sofrimento do passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar do estágio inativo, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo ou um pensamento é capaz de ativá-lo. Alguns sofrimentos são irritantes, mas inofensivos, como é o caso de uma criança que não para de chorar. Outros são monstros destrutivos e mórbidos, verdadeiros demônios. Alguns são fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Eles podem atacar tanto as pessoas à nossa volta quanto a nós mesmos, seus hospedeiros. Os pensamentos e sentimentos relativos à nossa vida tornam-se, então, profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. Alguns sofrimentos podem até levar uma pessoa ao suicídio. Às vezes, levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável em alguém que pensávamos conhecer bem. Entretanto, é muito importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Preste atenção. Há qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertar do sofrimento. Ele pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, um sentimento de raiva, ira, depressão, ou uma necessidade de criar algum tipo de problema em seus relacionamentos. Agarre o sinal no momento em que ele despertar do seu estado inativo. O sofrimento deseja sobreviver, mas para isso precisa conseguir que nos identificamos inconscientemente com ele. Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência da energia da qual ele se alimenta. Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Não consegue se alimentar da alegria. Acha indigesta. Quando o sofrimento não domina, faz com que desejamos ter mais sofrimento. Passamos a ser vítimas ou perpetradoras, que vivem a afligir o sofrimento, ou senti-las, ou ambos. Na verdade, não há muita diferença entre os dois. É claro que não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer. Mas preste bem atenção e verá que o seu pensamento e o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento, tanto para você quanto para os outros. Se você estivesse consciente disso, o padrão iria se desfazer. Porque desejar mais sofrimento é insanidade. E ninguém é insano com sentimento. O sofrimento. A sombra escura projetada pelo ego tem medo da luz, a nossa consciência. Que consciência eu tive agora, gente. É por isso que a gente foge. A grande maioria das pessoas ainda foge da consciência.
porque elas também não querem estar conscientes disso. Teme ser descoberta. Sobreviver graças à nossa identificação inconsciente como ele, assim como do medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas se não enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, é verdade. Mas ele, lhe garanto, que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é, uma última análise, uma ilusão. E isso é verdade. A questão é isso. Se isso é verdade para você, acreditar simplesmente não transforma nada em verdade. Você quer sofrer para o resto da vida? Ou permanecer dizendo que é uma ilusão? Será que essa atitude livra você do sofrimento? O que nos interessa aqui é o que podemos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossas vidas. Portanto, o sofrimento não quer que nós o observamos diretamente e vejamos o que ele realmente é. No momento em que o observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Surge uma nova dimensão da consciência. Chamamos isso de presença. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar. Fingindo ser nosso eu interior. Então, não temos mais como realimentá-lo. Aqui está nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper a nossa identificação com ele? É uma pergunta. O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper nossa identificação com ele? A inconsciência cria sofrimento. É que nem a gente buscar a sombra em vez de buscar a luz. Para que lado você está indo? O que você escolhe todos os dias da sua vida? Ir para a luz ou ir para a escuridão? É uma escolha diária. Só que só escolhe quem está consciente. O que você está escolhendo? O que você está escolhendo agora, nesse momento? A consciência transforma o sofrimento nela mesma. São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser exposto à luz. E o que for exposto à própria luz se torna luz. Assim, como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. Observar o sofrimento já é o bastante. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. O sofrimento consiste em energia vital aprisionada
se desprendeu do campo energético total e se fez temporariamente autônomo, através de um processo artificial de identificação com a mente. Ela se volta para dentro de si mesma e se torna algo contrário à vida, como um animal tentando comer o próprio rabo. Por que você acha que a nossa civilização se tornou tão autodestrutiva? Acontece que as forças destrutivas da vida ainda são energia vital, da qual muito se alimenta. Mesmo quando começamos a deixar de nos identificarmos e nos tornarmos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força, como uma roda gigante que continua a girar, mesmo quando deixa de receber o impulso. Nesse estágio, o sofrimento pode até se ocasionar dores em diversas partes do corpo. Mas eles não vão durar. Esteja presente, fique consciente. Vigie o espaço interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emana dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. No momento em que seu pensamento se alinha com o campo energético de sofrimento, você está identificado com ele. De novo, alimentando com seus pensamentos. Por exemplo, se a raiva é a vibração de energia que predomina no sofrimento, e você alimenta esse sentimento, insistindo em pensamentos no que alguém fez para ir prejudicá-lo, ou que você vai fazer em relação a essa pessoa, é porque você já não está mais consciente. É o sofrimento. E o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe sempre um sofrimento oculto. Quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e pensar como a vida é horrorosa, isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e que você passou a estar inconsciente e vulnerável a um ataque de sofrimento. Utiliza a palavra inconsciência no presente contexto para significar uma identificação com um padrão mental ou emocional. Isso implica uma ausência completa do observador. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo de pensamento, acionando o processo de transformação. É como se o sofrimento se tornasse o combustível para a chama da consciência, resultado em um brilho de mais intensidade. Esse é o significado esotérico da antiga arte da alquimia, a transformação do mental não precioso em ouro e do sofrimento em consciência. A separação interior cicatriza e você se torna inteiro outra vez. Cabe a você, então, não criar um sofrimento adicional. Resumindo, o processo concentra a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça o que é sofrimento. Reconheça que é o sofrimento. Aceite o que ele esteja ali. Não pense a respeito. Não permita que o sentimento se transforme em pensamento. Não julgue, nem analise. Não se identifique com o sentimento. Esteja presente, observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba que não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa. O observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. E veja então o que acontece. Uau! Eu vou dar pausa aqui, porque nós estamos no final, e vou deixar a Cida trazer. A gente não consegue acompanhar mentalmente a intensidade do que ele traz aqui. Porque é justamente sobre isso. É para confundir a nossa mente. Ele está tentando controlar
o que eu estou lendo aqui. A minha mente não consegue acompanhar, mas o meu ser, sim. O meu ser está presente e consciente para perceber cada etapa aqui. E quanto mais você busca essa consciência, essa presença, mais você sai desse espaço de sofrimento. Então, a consciência é a chave dessa libertação que muitos nem sabem que estão buscando em algum momento, em algum lugar. Quantas prisões nós estamos vivendo? Quais são as chaves que vão abrir as portas desses lugares que nós estamos ainda? Quais são as chaves que se requerem aí para você hoje, que está aqui ouvindo esse vídeo? Qual é a consciência que você não acessou ainda? Onde você está em loop constante, através da sua mente. Seja apenas um observador. Seja apenas um observador. Cida, cadê você? Oi, querida. Já Coloca a estou imagem, aqui. amada. Coloca a imagem. Você. Aí, linda. Então, aqui agora já estou em casa. Agora sim ela saiu da praia e agora ela está aqui para trazer sua contribuição Agora já estou em maravilhosa. casa, já tomei um banho. Olha, deu tempo até dela tomar um banho. Já tomei um Maravilhosa. banho, já estou em casa. E eu gostaria de tirar uma carta. Já estamos no final, né? Que eu estava. Isso, sim, estamos no final. Agora o tempo é seu. E, e foi incrível. Tudo Muitas, como foi. muitas Tudo, consciências, né? inclusive, reiniciar com aquele primeiro texto que ele nos traz para a necessidade de olhar para essa consciência, não é? Porque a nossa mente, ela nos engana. A mente, gente, aqui na minha casa faz muito calor, sabe? E vim para o quarto e tá com a janela aberta, eu não liguei o ar-condicionado e não vou levantar agora. Então, o que é que acontece? É incrível como é, nossa intuição, nosso eu superior, até nossa mente nos leva para trazer coisas que a gente não estava nem ligado, porque pela verdade seria a página 36 e começou com a outra página, que é exatamente para que a gente integre em si mesma, em si mesmo, a necessidade do poder do agora. Está aqui, porque trazer essa consciência requer realmente exercícios. Estar na divina presença, não estar focada no passado e nem no futuro, é um exercício constante, porque nossa mente não quer mudar. Nossa mente vai sempre nos tirar do lugar do agora para algo que ela já conhece. Por isso que você tem comportamentos em determinadas situações que você já passou, que são semelhantes, iguais. Porque é isso que a mente faz. Porque a mente não sabe o que é passado, nem o que é futuro, nem o que é agora. Então, ela sempre vai te levar para esse lugar. E até eu falo muito, quando a gente fala de cocriação, a gente cocria trazendo esse futuro para agora, como se você estivesse criando agora aquela imagem, como você estivesse vivenciando agora, porque é isso que você consegue manifestar, colapsar uma outra realidade. Então, quando você eu tenho um sonho, você sonha no futuro, mas quando você traz esse sonho para o presente, em que você traz todas as suas vibrações, sensações no seu corpo, sabor, as características da fisiologia, né?
que você atrela a essa vivência, os cinco sentidos, você consegue trazer para a sua mente uma realidade agora. Então, foi muito, muito, muito incrível essa, essa leitura de hoje e me fez perceber. Eu vim andando para casa e aí, quanto mais eu andava, eu dizia assim: eu estou andando, eu estou aqui agora, ouvindo o que Ana estava lendo, mas dizendo assim: eu estou aqui. Não, não é nem passado, nem é futuro. É aqui. É sentindo meus pés no chão. É respirando. É olhando a cor da flor, sabe? É isso que a gente precisa fazer para que esteja na divina presença. Porque quando você vai para o passado, você entra num processo de depressão imenso. E quando você fica no futuro, você vai para a ansiedade. E o que você quer escolher para a sua vida hoje? É passado, é futuro, é depressão, é ansiedade? Ou quer estar aqui no seu estado de presença, na alegria, contemplando e conectando com tudo isso que você leu, na beleza que você é, que você tem, né? Com esse mar que você viu hoje? O que você vai escolher para a sua vida? E eu vou tirar aqui a carta para nós, para esse dia, né? E que pode reverberar para a semana. Olha que linda, gente. Adquira já o seu oráculo. Ele é muito lindo. E ele diz assim: a alegria como caminho. Eu perguntei o que é que você queria escolher. E a carta vem e traz a alegria como caminho. A alegria é um sinal de uma centelha divina forte. A alegria é um sinal de uma centelha divina forte. Cultive a alegria em sua vida, fazendo o que ama, sendo grato e vivendo com leveza. Quanto mais você se conecta com a alegria, mais a sua luz interior se expande. E eu vou pedir agora que você feche seus olhos e repita: a luz da minha centelha divina me guia para viver com gratidão e entusiasmo, transformando desafios em ôxito, que a alegria flua livremente em minha vida. Expressão da minha essência divina. E assim é, e assim será. Está feito, está feito, está feito. Então, é sobre isso. Eu gostaria de celebrar com vocês, porque no último dia 18 de abril eu recebi a titulação de doutora honoris causa em naturopatia clínica e Uau! terapias integrativas, né? Então, assim, estou muito feliz e muito grata. E, em função disso, a dedicação continua, né? Nos estudos, nos trabalhos, na entrega. E a gente vai sempre buscando ser o melhor para a gente, primeiramente para a gente, e também para ajudar a transformar vidas. Porque é isso, é isso. É sair daqui, olhar para cá, mas já se vê, já mudei um pouquinho, já mudei um pouquinho. E é uma coisa que não depende de ninguém, só de você. Porque o processo é seu. E às vezes você vai encontrar pessoas no caminho, às vezes filho, marido, namorado, mãe, pai, que vai te dizer, tá até ficando doida agora que depois desse tal desse autoconhecimento. Eu não acredito em nada disso. Mas, desculpa trazer isso, mas você é um ser único e tudo depende de sua escolha. Então, por hoje, escolha alegria, escolha ser feliz, escolha ser grato, escolha ser você. Na hora de prestar conta, a vida só você vai fazer, ninguém mais. Então, lembra isso, tá? Alegria, alegria, alegria. Alegria no viver. E é sobre isso. Então, Gratidão, eu Cida, que alegria ouvir isso. Que alegria ouvir isso, Cida. Essa alegria que transborda, né?
Como seria a gente ter um final de semana assim, nessa alegria, nessa vibração? Ai, as minhas moléculas estão vibrando muito forte aqui. Parabéns, Cida, pelo teu projeto aí, pelo sucesso. Que Deus honre cada vez mais, te abençoe muito, muito, muito nessa tua jornada maravilhosa, né? Que é sobre isso, a gente ser essa semente. Que semente você está sendo na sua vida, né? Então, esse é um dos chamados que a gente sempre diz: faça a diferença, seja a diferença. Não importa que todo mundo está indo lá para o outro lado, você está indo contra, né? Mas faça a diferença. Você é a diferença na Terra. Então, essa diferença, essa alegria que a Cida traz aqui, esse entusiasmo, é isso. Ela com certeza está descobrindo isso através do autoconhecimento, todo o caminho que ela já trilhou aí, e que a gente, né, trilhou. A gente está o tempo todo nesse lugar, trilhando uma nova próxima etapa de uma descoberta nova, uma descoberta nova. Esse livro é isso, gente. É se descobrir, se redescobrir também, né? Que você possa aceitar esse convite, fazer parte desse grupo, clicando aí no link. Ah, e o nome do meu canal é Acordando com Alegria. Então, bora, 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 bora. Cida, fala do teu canal. Tu tem um canal também, né, Cida? E o teu Instagram? Eu tenho sim, eu vou postar no grupo, inclusive vou pedir para as pessoas que possam se inscrever, porque eu tenho alguns trabalhos para apresentar e gostaria de fazer ao vivo, e tem limite de pessoas. Eu estou com um índio, né, um cacique que trabalha com CNB, CB, canabidiol, né, ele fabrica alguns Uhum. produtos e nós iremos fazer uma Uma live. live. Uau! Quando vai E aí ser? eu estou com outras pessoas que têm assim muito conhecimento, né? E aí a Uhum. gente vai abrir lives com essas pessoas, Muito entendeu? louco. Então, fala o E nome do canal. Eu Fala vou, o nome do canal. eu não me lembro agora. Eu posso colocar no grupo. Eu vou colocar Tá, no grupo e, por coloca no favor, se grupo. E inscrevam, depois tá tu bom? me passa, que eu vou colocar Tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então, certo. gratidão, gratidão, Gratidão. gratidão por você estar aqui, por se permitir e que nosso final de semana seja incrível. E bora lá para a meditação da transição planetária. Guardo vocês, tá bom? Beijo no coração! Beijos.